Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar na história real que inspirou um dos personagens mais memoráveis de Game of Thrones. Vocês se lembram do Rei Louco, Aerys Targaryen, que gritava "Queimem todos"? Pois bem, a inspiração para ele veio de um monarca de carne e osso, cuja vida foi tão dramática quanto a ficção. Preparem-se para conhecer a trágica história do Rei George III da Inglaterra. Traído pela própria mente, ele transformou o trono em um verdadeiro inferno pessoal, e sua saga é uma das mais fascinantes e comoventes da história britânica. George III teve um dos reinados mais longos da história do Reino Unido, governando por quase 60 anos, de 1760 a 1820. No início, ele era visto como um rei dedicado, um homem de família que amava a agricultura e as artes. Ele queria ser um bom monarca, diferente de seus antecessores. Mas, por baixo dessa fachada de normalidade, uma tempestade se formava em sua mente. As primeiras crises começaram a surgir de forma esporádica. De repente, o rei, conhecido por sua formalidade, começava a falar sem parar por horas a fio, pulando de um assunto para o outro sem qualquer lógica. Sua fala se tornava tão rápida e confusa que ele espumava pela boca, e sua voz ficava rouca. Ele sofria de insônia severa, passando noites em claro, agitado e delirante. Esses episódios, que hoje os historiadores acreditam ser sintomas de porfíria, uma doença genética ou talvez transtorno bipolar, era um mistério aterrorizante para a medicina da época. Os médicos, sem entender a causa, submetiam o rei a tratamentos brutais. Ele era amarrado a uma cadeira, sangrado com sanguessugas e recebia poções com substâncias tóxicas, como arsênico. Em vez de curar, esses remédios apenas pioravam seu sofrimento físico e mental. Imaginem o caos na corte. O rei, a figura central de poder, de repente perdia o controle na frente de todos. Ele podia ter alucinações, acusar a rainha de adultério ou até mesmo ter ataques de fúria. A corte, que dependia da estabilidade do monarca, vivia em constante tensão. Sussurros e intrigas se espalhavam pelos corredores do palácio. O respeito pelo rei começou a ruir, e facções políticas tentavam se aproveitar de sua incapacidade para tomar o poder. Foi durante uma de suas piores crises que um dos eventos mais significativos de seu reinado aconteceu: a Revolução Americana. Enquanto as 13 colônias lutavam por sua independência, o rei que deveria liderar a resposta britânica estava mergulhado em sua própria batalha interna. Embora a perda das colônias não possa ser atribuída unicamente à sua condição, sua instabilidade certamente não ajudou a coroa a lidar com a crise de forma eficaz. A derrota foi um golpe humilhante para o Império Britânico e para o próprio George. Com o passar dos anos, os períodos de lucidez foram se tornando cada vez mais curtos, e as crises mais longas e severas. Nos seus últimos 10 anos de vida, George III viveu completamente isolado no castelo de Windsor. Cego, surdo e mergulhado na demência, ele se tornou um prisioneiro em seu próprio palácio e em sua própria mente. Ele falava com pessoas que já haviam morrido, tocava cravo descontroladamente no meio da noite e não reconhecia mais ninguém, nem mesmo sua amada família. Ele morreu em 1820, sem ter a menor consciência das profundas transformações que o mundo havia sofrido durante seu reinado. A Revolução Industrial estava a todo vapor. A Grã-Bretanha havia derrotado Napoleão, e o mapa da Europa tinha sido redesenhado. Mas para George, o mundo havia parado décadas antes. Sua história de poder, tragédia e loucura ecoou através dos séculos, servindo de matéria-prima para peças de teatro, filmes e, claro, para George R.R. Martin criar o temível Rei Louco de Westeros. Uma prova de que, muitas vezes, a realidade pode ser muito mais complexa e dolorosa do que qualquer ficção. E aí, gostaram de conhecer a história por trás da inspiração? É incrível como a vida real pode nos surpreender. Se você curtiu este vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas viagens pela história. Muito obrigado por assistir e até a próxima!